Gente, eu sofri um acidente alguns dias atrás e quebrei meu braço. Estou aqui com um convidado que vai falar com a gente como a gente pode se precaver pelo fato de estar parando de trabalhar, como eu, 45 dias, e o que a gente pode fazer para evitar perdas financeiras imensas que a gente teria se não tivesse esse cuidado a mais. Fica com a gente no canal Dr. Money. Oi, gente, aqui Davi Arari do canal Dr. Money. Eu estou com muito prazer de estar aqui hoje com o meu amigo, corretor, Antônio Vicente de Jesus, que veio me dar um auxílio especificamente para esse fato que acabou acontecendo aqui, além da visita que ele está fazendo para mim, que é o meu braço que fraturou, a cabeça do húmero fraturou. Como vocês sabem, eu sou dentista, eu trabalho aqui em Copacabana e tive esse acidente aqui na orla de Copacabana quando eu estava passeando de patinete elétrico, coisa que nunca mais eu pretendo fazer. Essa brincadeira acabou me rendendo um período de molho que o médico falou para eu ficar 45 dias sem trabalhar, porque realmente como eu não estou conseguindo levantar meu braço, minha mão funciona bem, mas eu não posso chegar na cavidade oral do paciente, eu não posso trabalhar simplesmente, tanto no consultório quanto na universidade, na faculdade de odontologia da Estácio de Sá, que acabou tendo que me dar a dispensa por esses 45 dias, pelo menos, né, que eu ainda não sei se eu vou estar recuperado efetivamente nesse período, e a gente, por causa disso, acabou tendo, digamos assim, talvez a sorte de eu ter me precavido, que é uma coisa que eu nem me lembrava, eu ter me precavido sobre um seguro de acidentes pessoais, que eu nem me lembrava que tinha, e graças à insistência do Antônio Vicente alguns anos atrás, que eu fiz, e isso está agora, de certa forma, me salvando frente ao que me aconteceu. Entreguei a papelada toda para ele por e-mail, WhatsApp, que é basicamente essa daqui, que está aqui em mãos. Aí eu trouxe ele aqui para a gente também conversar sobre o que é isso que aconteceu comigo e o que pode estar fazendo com que as pessoas também se permitam fazer uma espécie de prevenção contra esse tipo de incidente que pode realmente atrapalhar muito a vida da gente. Não é isso, Vicente? É isso aí. Queria saudar a todos aí. Prazer imenso estar aqui com vocês, Davi. Obrigado pelo convite. Legal. Por me receber. E isso aí nada mais é do que um daqueles imprevistos que nós pensamos que só acontece na casa do vizinho. Nunca vai acontecer conosco. Verdade. E qual é a grande problemática desse tipo de imprevisto? No caso do Davi foi um acidente, mas também pode ser uma patologia, tá? Que te afasta aí por até um ano das suas atividades profissionais, e isso pode gerar problemas financeiros seríssimos. Por quê? Principalmente no que diz respeito aos profissionais liberais. Tá? E não tão somente aos profissionais liberais, mas também aquele profissional que é CLT. Eu comentava com o Davi que ainda nos dias atuais, muitas pessoas ainda vivem essa, entre aspas, ilusão de que tem garantias por parte do governo em relação a um imprevisto, a uma garantia de renda no caso de um imprevisto como ocorreu com o Davi. Pois é, como é que funciona isso? Quer dizer, não é só com o profissional liberal. A gente vive dentro do nosso universo, tem os nossos amigos que têm esse tipo de experiência que eu tenho, mas pelo que eu entendi é isso, né? Qualquer pessoa pode ter esse tipo de proteção profissional frente a imprevistos, não é isso? Qualquer pessoa pode. A grande questão é, talvez perguntas que nós deixamos de fazer para nós mesmos, do tipo: se eu tivesse sofrido um acidente ontem, como eu estaria hoje, financeiramente falando? Ou, ao invés de um acidente, caso eu tivesse ficado doente, feito uma patologia, como eu estaria hoje? E aí, Davi, se me permite, posso até dar o meu exemplo. Em 2003 eu estava em Niterói, que eu sou lá do outro lado da poça, né? Como diz a galera aqui, a turma aqui do lado de cá, né?
E eu, enfim, fui um sábado para Paim, Piratininga, e nessa de querer furar onda e descer de Jacaré, aquela coisa toda, eu quebrei a perna direita. Tá? Foi assim um momento de total desespero, porque, como dizia minha mãe, a água não tem cabelo, então você não tem onde segurar. E aí surgiram dois jovens, e os meninos me retiraram de dentro do mar. Resumo da história. Eu tive que colocar um pino, tá, na perna direita, no tornozelo direito, mais especificamente, e eu tive que ficar fora das minhas atividades profissionais por 5 meses. Caramba. Que foi a recomendação médica. Diferentemente do Davi, que vai ficar 45 dias. Não. Tomara. Pode ser que se prolongue ou não. Tá? A gente torce para que não tenha não se prolongue aí essa recuperação dele. Tá? E qual foi o grande problema da época, né? Aquele ditado, né, Davi? Caso de ferreiro, espeto de pau, né? Eu, na época, tá, trabalhando já dentro desse cenário de planejamento financeiro e proteções, eu estava sem seguro. E aí, lembra no início que eu falei que a gente pensa que só acontece na casa do vizinho? É verdade. E aí ocorreu comigo. Os 3 primeiros meses eu consegui cumprir com as minhas obrigações financeiras. Por quê? Porque eu tinha uma reserva emergencial. Só que ninguém forma uma reserva emergencial do dia para a noite. Porque quando você pega lá a sua renda líquida mensal, você pega a sua despesa mensal, você vê o que você tem de sobra de capital, e daquela sobra de capital, o que você vai fazer? Você vai tirar dali o seu lazer, e você vai tentar tirar uma parte para formar essa reserva. Só que, infelizmente, boa parte da população não tem essa reserva. E aí a pergunta que talvez nós deixamos de fazer para nós mesmos seria infinitamente melhor se eu tivesse alguém para pagar essa conta no meu lugar. Sem dúvida. Ou seja, fazendo com que eu não tenha que mexer, abrir mão dessa minha reserva financeira, tá? Que eu levei um tempo considerável, provavelmente, para formar, ou mesmo que eu não tenha uma reserva financeira. E aí, dentro desse contexto, no 3º mês, as minhas reservas financeiras acabaram e eu tive que voltar a trabalhar. Eu já havia retirado o gesso, a famosa botinha, né? Já não estava mais usando muleta, e eu saía para trabalhar, a perna sequinha, enfim, tudo ok, pela manhã, né? E eu chegava à noite, o tornozelo estava imenso, né? Graças a Deus que eu não fiquei com nenhuma sequela. Pois é, eu tava ouvindo você falar, assim, e aí você falou dos 5 meses e eu vou ficar 45 dias. Explica um pouquinho como é que é isso, quer dizer, por que eu tenho uma cobertura, e como é que é essa cobertura de 45 dias que eu tenho o direito de receber? Você me explicou, que eu queria que você comentasse de novo, como é que é essa coisa, existe uma franquia, existe um período renovável, eu não sei efetivamente se eu vou ficar 45 dias ou mais, eu vou ter mais cobertura do que esses 45 dias caso eu precise. Como é que é isso? Tá, vamos lá. Vamos primeiro pensar num cenário, brevemente, para a gente chegar a esse contexto. Perguntinhas básicas. Vamos supor que você não tiver sofrido acidente. O Davi Arari continua sendo esse profissional, enfim, gabaritado no mercado, dentro da área dele, tá? No meu dia a dia, né? No seu dia a dia, continua produzindo, fazendo dinheiro e honrando com seus compromissos
financeiros. E não tão somente com seus compromissos financeiros, mas também cumprindo com os seus planejamentos financeiros pessoais. Ok? E a minha pergunta para você é, diante desse cenário, você hoje poderia se dar ao luxo de tirar 3 meses de férias? De jeito nenhum. Tá. E um ano sabático? Ou seja, eu vou tirar um ano sabático aí porque eu quero colocar em prática os projetos que eu venho pensando há anos. Ou sei lá, eu vou lá para o Amazonas pescar. Como que você estaria hoje, financeiramente falando? Não daria de jeito nenhum. Tá. E aí a questão é muito simples. Aí a gente agrava a pergunta. Em que cenário? Se você tivesse que tirar esses 3 meses de férias, ou esse ano sabático, forçadamente por motivo de acidente ou doença? É complicado. Tá. E aí é que entra. O nome do benefício, tá, ele é a diária de incapacidade profissional. Qual o objetivo desse produto? Tá? Ele garantir, tá, a sua diária não trabalhada, sua diária financeira, ou seja, o seu ganho diário não trabalhado, quando isso é motivado por acidente ou doença. Só que existem franquias. Tá? E quais são essas franquias? Para acidente, por exemplo, o caso do Davi. Davi se acidentou no domingo, não foi isso, Davi? Domingo agora. Domingo. Ele me ligou no domingo, à tarde. Hoje fazem 4 dias. 4 dias. Ele me ligou à tarde e aí a minha esposa falou, ó, de 2 uma. Ou aconteceu alguma coisa, ele tá com saudade de você. Eu acho que ele tá com saudade. Eu falei, tomara que esteja, né? Enfim, era saudade, mas também com problema. Verdade. Então vamos lá, o Davi se acidentou no domingo. Tá? Ele teve o atendimento emergencial dele no domingo, no mesmo dia. Tá? Mediante o laudo médico, enfim. Tá? Conta-se 7 dias no caso de acidente, ok? Da data do evento. A partir do 8º dia, passa a contar a diária. E aí como é que funciona essa diária? Pois é, como é que é calculado isso? Beleza, como que é calculado? Em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar o fluxo de caixa de cada um. Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem, dentro desse perfil, uma receita financeira mensal, um ganho mensal, ele tem as despesas essenciais dele. E aí esse cálculo é feito com base em todas as despesas essenciais, Davi. Não em gasto supérfluo, tá? Os demais gastos, gasto supérfluo, aquilo que vai para o ralo, a gente não trabalha esses valores. Então eu vou dar um exemplo aqui. Pensa naquela pessoa que tem uma renda de 15 mil reais. Beleza, ela tem 15 mil de renda e ela tem de despesa essencial 12 mil reais. E aí vamos supor que ela não tem nenhuma garantia. Que inclusive, vou até pegar um gancho nessa frase, nenhuma garantia. A maioria dos profissionais liberais, tá? Ou seja, boa parte deles trabalham na condição com o CNPJ. Tá? Seja MEI, seja GLL, enfim. Inclusive é o teu caso. Sim. Você tem a tua empresa. É o meu caso. Eu tenho a minha empresa também. Geralmente, esses empresários, tá? Na grande maioria dos casos, eles recolhem um mínimo para o INSS. E aí vale a pena a gente pensar como funciona essa matemática de pagamento de benefícios por parte do INSS, tá? Vamos lá. Para a pessoa que começou a contribuir em 29/11/1999, tá? O INSS vai pegar a média salarial desde então até o momento do sinistro, do acidente. Tá? Ele vai tirar essa média e em cima dessa média ele vai aplicar 50%. Isso inclusive está na página do INSS. E aí eu vou pegar um exemplo mais prático, em números. Pensa naquele profissional que ele recolhe, ele durante 5 anos, tá? De agora para até 5 anos, ele está recolhendo em cima de 5 mil reais.
Só que ele tem uma renda de 10 mil. Ok? E aí ocorre um evento como ocorreu com o Davi. Qual é a garantia que ele tem por parte do INSS? Ele vai receber 50% desse teto que ele recolhe. Então, se ele recolhe com base em 5 mil, ele só vai receber R$ 2.500. Detalhe, existem casos de pessoas que vão receber menos que um salário mínimo vigente. Tá? E isso pode levar uma pessoa à falência. Sem dúvida. Que geralmente acontece. Então vamos lá, recapitulando. Ocorreu o acidente, o sinistro, conta-se 7 dias, a partir do 8º dia começa a contar a diária. Essa diária, tá, a seguradora, ela pode pagar por até 365 dias do ano, contados da data do evento. Ok? Ou seja, no meu caso, se eu tiver que prorrogar os meus 45 dias menos 7, são 38 dias, se o médico disser, se eu não me sentir em condição ainda de trabalhar e eu pleitear mais tempo para ficar recebendo isso, eu posso até 365 dias? Pode. E aí o que a seguradora vai pedir? Um laudo médico, um atestado, ou seja, o médico, além do laudo, ele vai atestar por mais quantos dias vão se estender o afastamento do Davi. Tá? E isso pode ser por até 1 ano. Tá? Nesse momento, eu tenho 3 casos. Eu tenho o caso do Davi, foi um acidente, e tenho 2 casos, tá, de doença. Tá? Sendo que, com cirurgias, tá? Um caso, inicialmente, são 45 dias, e o outro caso são 21 dias. Coincidiu o outro caso também, 45. O outro caso de uma cirurgia, tá? Que é de uma amiga muito querida, tá? 45 dias, inicialmente. Mas, provavelmente, no caso dela, pode ser que a recuperação se estenda um pouquinho, tá? Mas uma coisa, Davi, é você passar por essa situação sem ter como honrar com seus compromissos financeiros, e outra coisa é você passar por essa situação sabendo que tem alguém para pagar a conta no teu lugar. É verdade. Tá? Como eu tenho um caso de uma outra, uma psicóloga, muito minha amiga também. A gente se reuniu, se eu não me engano, em novembro, tá? Só que tem alguns anos, tá? Não me recordo perfeitamente qual ano foi. E quando foi, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro, ela viajou. Tirou uns dias de férias. E lá ela se acidentou, isso aqui no Brasil. Ela quebrou a perna. Caramba. E ela ficou 6 meses sem poder trabalhar. Porque uma coisa lesionar o braço, o ombro. Outra coisa é você quebrar uma perna. Tá? Ambos são situações caóticas? São. Só que são de pesos diferentes. Tá? E aí é até interessante porque para o profissional, no meu caso, é completamente ruim me deparar com o caso de um cliente meu que, enfim, a gente, devido ao relacionamento de anos, gera-se uma amizade, né, à base de confiabilidade, enfim. Então é muito ruim você ver um amigo seu, tá, acidentado, cara, ou afastado das atividades como um todo, por causa de uma doença. Aliás, eu tenho recebido muitas mensagens de boa recuperação. Eu queria agradecer os amigos que estão na torcida aí, que estão, de alguma forma, sentindo o meu drama de ter que parar de trabalhar. Então, um abraço para todo mundo que já mandou uma mensagem de ânimo, de poder ficar mais atuante aí. E a gente está aí nesse online, graças a Deus, podendo se comunicar com você. Mas obrigado aí, gente. Legal. E o Davi acabou sendo um alerta para todos, né? Cuidado com o paciente. Pois eu acabei fazendo desse incidente. Eu espero que esteja tocando aí você que está assistindo, se for profissional liberal, se for colega dentista ou não, mas eu acho que vale a pena a gente
parar para pensar que é aquela história, pode acontecer com qualquer um, inclusive com a gente. É verdade, Davi. Mas segue lá, vamos lá. Você estava seguindo um raciocínio? E aí como que a gente trabalha? Em que ponto? Só finalizando dessa minha cliente, eu não estou mencionando nomes, até poderia, que eu tenho liberdade para fazer por parte deles, tá? Mas até prefiro não fazer, tá? Para não estar expondo, enfim. Mas ela teve que ficar 6 meses sem trabalhar. E por um lado é muito ruim você se deparar com um amigo seu, com uma amiga sua, numa condição dessa. Tá? Mas o lado gratificante foi poder visitá-la, tá? E saber que ela ia poder passar os 6 meses em recuperação, diferentemente de mim quando eu quebrei a perna, tá? Sem ter que se preocupar com uma conta sequer a pagar. Porque mensalmente a seguradora estava acreditando na conta dela o valor da diária. E aí sim, pegando o gancho agora do que o Davi, que a gente mencionou, de como é feito esse cálculo, né? Vamos lá, você tem 12 mil de despesa mensal e não tem nenhuma garantia, ok? Não tem uma reserva de emergência, que inclusive essa proteção, tá? Ela não tão somente é profissional, mas ela também é financeira, porque ela vai preservar o seu capital já formado, tá? 12 mil mês, isso dá R$400 dia, ok? Então, esse profissional, ele precisa de uma diária de R$400, tá? Diária essa que comporta os 12 mil de despesa mensal dele. E aí, no caso de acidente, conta-se 7 dias a partir da data do evento, a partir do 8º dia, começa a contar o pagamento de diária. Tá? Existe um processo de abertura de sinistro, isso é normal de praxe. Eu e Davi, a gente já conseguiu resolver isso rápido. Verdade. Tá? Inclusive, já enviei isso para a seguradora já me deu um feedback, tá? Já está em processo de análise, e o prazo é em média de até 15 dias, isso é de praxe para qualquer seguradora. Tá? Já no caso de doença, a franquia, para fins de recebimento, ela é maior um pouquinho. Tá? Ela é 15 dias, mas dependendo da seguradora, a gente consegue reduzir para 10 dias. Tá? Então, diferentemente do acidente, diagnosticou hoje, conta-se 10 dias, a partir do 11º dia, começa a contar a diária para fins de pagamento. Detalhe, você vai receber, é feito o primeiro crédito em conta desse período quebrado aí, porque se são 7 dias de franquia, né, dentro de um mês de 30 dias, você só vai ter 21 a receber. Então, o primeiro pagamento, o primeiro crédito de benefício vai ser referente aí aos 21 dias. Tá? Os posteriores vão ser pagos normalmente de 30 em 30 dias. Existem algumas seguradoras, tá, que ela recebe, no caso do Davi, 45 dias. 45 dias. Vamos pensar aí, não vou falar da diária do Davi, não vou dar uma diária, um exemplo. Sei lá, uma diária de R$100. Uhum. Tá? 45 dias, R$100 dá 4.500. Ok? Aí vai ter que tirar aí os 7 dias. Então existem seguradoras, tá, que no momento que você dá entrada no sinistro, solicitando benefício, independente o tempo de afastamento, que seja 45 dias, que sejam 6 meses ou 1 ano, o que a seguradora faz? Ela te antecipa tudo. Ela te paga tudo de uma única vez. Esse vai ser meu caso também ou provavelmente não, né? Olha, pode ser que sim, eu creio que sim. Seria bom. Muito bom. Falando em seguradoras, quantas a gente tem hoje disponíveis? Existe uma melhor, uma pior? Como é que a gente pode escolher uma seguradora que seja legal para a gente? Tá, vamos lá. Quando você contrata qualquer tipo de proteção, seja uma proteção profissional, referente à diária de capacidade profissional, seja uma proteção familiar, tá? No caso de morte, seja uma cobertura de doenças graves, porque inclusive, Davi,
essa cobertura de doenças graves, ela, enfim, entrou no mercado não tem muito tempo, tá? E é um benefício assim de suma importância. Um exemplo, vamos supor que você contrate lá R$100 mil de cobertura para doenças graves. E aí você descobre um câncer. Tá? O que a seguradora vai fazer? Ela vai te antecipar aqueles 100 mil. Eu estou dando valor de 100 mil, mas isso pode ser de 200, pode ser de 50 mil, pode ser de 400 mil reais. Vai depender da seguradora, vai depender do que você pensa a nível de benefício para si próprio. Tá? Então a seguradora te antecipa essa grana para você, até primeiramente para ajudar com o custeio do tratamento, ou até você usar essa grana para buscar tratamentos alternativos. Só que vale a pena lembrar que a partir do momento que a seguradora indeniza o segurado, o dinheiro é dele, não é mais da seguradora. Tá? E aí ele pode gastar o dinheiro, aquela indenização, com o que ele quiser. Como inclusive tem casos de pessoas que não precisaram utilizar a grana e pegaram essa indenização e aplicaram esse dinheiro. Tá? Então vamos lá. Existem hoje 4 seguradoras independentes no mercado, tá? Que ofertam esse produto, esse tipo de proteção. Tá? E aí, no que diz respeito a qual seguradora escolher, geralmente a gente pensa em uma companhia que vai entregar o resultado. Porque você, quando compra alguma coisa, quando você compra um serviço, você espera que isso ocorra no momento de uma necessidade. Claro. Ok? E daí vai depender muito também do perfil desse profissional. Porque cada seguradora vai comportar e vai atender, tá, esse perfil ou os perfis diversos de profissionais que a gente tem espalhado no mercado. Tá? É uma questão de análise. Tá? Enfim, aqueles que estiverem interessados, a gente pode estar se reunindo, tá? Porque eu preciso... É necessário que eu obtenha um diagnóstico financeiro profissional, tá? Para poder informar, como foi o caso do Davi, de X valor de diária. Por quê? Porque você tem essa garantia, você tem essa garantia, ou você não tem garantia nenhuma, você não tem nenhuma retaguarda financeira, você precisa de uma diária integral. Tá? É uma questão de análise de perfil, tá? Onde a gente vai analisar fluxo de caixa, a gente vai analisar a despesa essencial, tá? Até recapitulando aquele exemplo dos 12 mil, ok? Para a gente poder procurar uma seguradora no mercado, seguradora essa que vem entregar o resultado. Só para a gente tentar informar um pouco mais, quais são essas 4 seguradoras que a gente tem? Nós temos a Porto Seguro, temos a Suamérica, temos a Icatu e temos a Mongeral. Legal. E aí, você trabalha com todas elas? Trabalho com todas elas. Legal. Por quê? Essa questão de trabalhar com essa diversidade de seguradoras é por quê? Porque eu não posso defender uma bandeira específica. Porque, um exemplo, se eu for... Eu já vivi isso no passado, no início da minha caminhada, tá? Em 99. Eu trabalhei em parceria com uma grande seguradora, tá? Em nosso país, tá? Enquanto, enfim, banco. E por várias vezes eu não pude atender o meu cliente, tá, pelo fato de defender aquela bandeira. Não que seja uma bandeira ruim, jamais. Uma excelente parceira. Tá? E aí eu tomei a decisão de vir para o mercado aberto e fechar parceria com as principais seguradoras independentes. Por quê? Para que eu possa entregar o resultado. Porque tem clientes, Davi, tem segurados que eu não vou conseguir... um exemplo, como é o teu caso. O seguro do Davi, posso falar de onde é? Sim, claro. O seguro do Davi é da Porto Seguro. Tá? Mas existem perfis que eu não vou conseguir fechar na Porto Seguro, mas eu vou conseguir fechar na Suamérica. Não vou conseguir fechar nenhuma nem outra, vou conseguir fechar na Icatu. E não tão somente isso, existe a questão da precificação também. Claro. Porque quando a análise é feita, com base nessas 4 companhias, inicialmente. Para ver, ou seja, os mesmos valores de cobertura é comparar laranja com laranja.
tá? E ver qual a seguradora que vai apresentar a melhor precificação. Para que isso não se torne, não fuja, né, do nosso orçamento mensal. Legal. Então, eu acho que está bem claro que a gente se propôs hoje a explicar, a fazer essa análise de o que cada profissional pode usufruir frente a esse cuidado que ele vem a ter, em se precaver contra esse tipo de acidente, esse tipo de efeito de uma cirurgia, de um cuidado médico que a gente precisa e tem que parar de trabalhar. E eu queria que você deixasse os seus contatos para o pessoal que eventualmente queira falar com você. Diz aí seus contatos para a gente. Vamos lá. Só recapitulando, meu nome é Antônio Vicente, o meu telefone é o 021 97008 2150, 97008 2150. O meu e-mail é o avjseguros@yahoo.com.br e tem o outro e-mail que é o avjseguroseprevidência@gmail.com. Então é isso aí, gente. Obrigado, Vicente. Eu não vou dar a mão para ele porque eu tô... Pode ser esquerda. Pode ser esquerda. Pode ser esquerda. Obrigado, valeu. Gente, espero que vocês tenham aproveitado aí todas as informações que a gente pôde dar. Aqui é Davi Arari se despedindo no canal Doutor Money. Um abraço. Tchau. Um abraço a todos aí.